Olá, boa noite, pessoal. Chegamos agora finalmente à última live do mês de março, esse mês que a gente celebra as mulheres, trazendo aqui pessoas interessantíssimas que eu vou citar mais à frente para conversar e trazer assuntos que muito nos interessam. O Comitê Esporte é o promotor, é a promotora dessas lives, o Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil, que já tem aí mais de 100 mil integrantes e que trata de diversas temáticas. O Comitê Esporte já tem lá as suas 300 e eu sou Patrícia Medrado, ex-tenista, uma das líderes do comitê, ao lado da Patrícia Braco. Enfim, mas muito feliz daqui de bater esse papo hoje com algumas das nossas integrantes. Eu vou já tentar colocá-las, mas antes disso dizer que ao longo do mês a gente conversou aqui com pessoas que trouxeram muita expertise, muito conhecimento, muitas ideias novas, muitos insights sobre esporte, saúde, felicidade. Enfim, na primeira semana nós recebemos a doutora Sandra Matsudo, que é a representante do programa Exercise is Medicine, radicada no Chile, né? Exercício é Medicina, ela está radicada no Chile e trouxe aqui coisas interessantíssimas. Opa, deixa eu aceitar aqui. Enfim, e a segunda live foi com a doutora... Olá, Rê, tudo bem? Pati, querida, tudo bem? Mulherada, e aí? Aproveitei aqui que você passou e já chamei aqui. Eu estava aqui explicando, falando da turma que a gente recebeu, falei da Sandra Matsudo. Na segunda semana a gente recebeu a doutora Luíse Montesante, geriatra, que também tem um trabalho muito interessante na área da medicina como do estilo de vida, né? Que é até uma corrente que eu não conhecia, achei muito interessante. E também avisar que todas essas lives que nós fizemos estão aí gravadas, quem quiser acessar o Grupo Mulheres do Brasil, aí tem todo esse conteúdo, né? Depois nós recebemos a nutricionista, a doutora Janaína Goston, de Minas Gerais, e trouxe, assim, ela é especializada em medicina, em nutrição do esporte, e trouxe também muita coisa interessante. Você curtiu, né, Rê? Menina, foi uma consulta grátis, né? Maravilhosa. Um monte de detalhe, né? Falou de hidratação, falou de o que comer antes, durante, depois do treino, a depender do treino, a depender ali do condicionamento de cada um. Agora eu entendi, Patrícia, você começou falando que você é ex-tenista. Como ex-tenista, mulher? Ex-tenista Campeã, profissional. Master, Blaster, enfim, Master e Mundial. Ex-campeã, né, Paty? Sim, Então, deixa gente, a eu... Patrícia é modesta, não vamos deixar, não. Bom, já estou aqui sempre naquela dificuldade aqui, pronto, a Cristi e a nossa terceira convidada, pronto. Já entramos aí? Olá! Olá, gente, tudo bom? E aí, meninas? Gente, estou tão feliz de receber vocês aqui, porque essa é a quarta live, e justamente a live que a gente traz 4 integrantes. Ó, você vê que nós aqui, organizadamente, né, viemos com a camiseta do Movimento Corpo Ativo. Eu quero uma dessa que eu não tenho, por isso que eu não Por deixava que coisa A não? bem. Angélica veio com um pretinho básico, Angélica básica, né, Angélica? Tá bom? Olha aqui, a Cristi também, não tinha visto ainda, mas ela também com a sua camiseta. Meninas, olha, eu não quero falar sozinha do Comitê Esporte, então eu vou pedir que cada uma de vocês fale dos um dos nossos eixos, né? Vou começar aqui com a Cristi, vai por ordem de entrada no comitê, a Cristi, para falar um pouco de um dos nossos programas, que é Uma Menina, uma Bola, um Sonho.
Boa noite, Cristi. Boa noite a todas vocês, a todo mundo que está aqui com a gente. É um prazer participar desse comitê, né? Que está muito preocupado em trazer mulheres para perto de nós. E o projeto Uma Menina Bola um Sonho é para trazer as meninas desde cedo para dentro do esporte. E a ideia é elas entenderem que o esporte ensina, que o esporte acolhe, que o esporte pode empoderá-las, né? Que através do esporte, desde cedo, você vai criando um repertório para ir lidando com as adversidades da vida. E quando você encontra lá dentro do esporte, aprende a lidar com os desafios lá dentro, você também consegue lidar com os desafios fora da vida e você consegue se enquadrar em qualquer outro lugar. Então, a ideia desse projeto é você dar essa chance das meninas se acharem, né? E assim, já dando um gancho para a nossa live aqui, que é de motivação, né? Quando você começa no esporte, desde pequena, você consegue criar esse hábito aí de ter essa saúde, né? De você entender para que o esporte serve e por que ele é tão importante ao longo da nossa vida, não só para a saúde, mas para a gente se sentir liberto, né? Porque a gente consegue viver muitas outras coisas. E uma ação muito bacana que foi feita ano passado e que deve continuar esse ano, é uma parceria que foi feita com a São Judas, onde várias entidades entraram em contato com diferentes esportes que as integrantes do comitê levaram, e para que as meninas pudessem ver que o esporte não está tão longe assim delas e que elas pudessem, de alguma forma, perceber que elas podem procurar ou ter essa assistência aí e entender como que o esporte pode ajudá-las na vida. Então, Perfeito. E a gente tem uma madrinha muito legal, que é a Simone, e que está aí divulgando a nossa bandeira. Simone, a Cigarra, né? Nossa cantora, grande intérprete. E estamos muito felizes com isso. Esse é Uma Menina Bola um Sonho, que foi um projeto já desde o início aí do nosso comitê, né, Cristi, que a gente muito batalhou, ele foi se transformando e finalmente pegou esse corpo aí que a gente espera poder multiplicar, né? Fazer parcerias com outras universidades e avançar com essa temática. E muito bem, e o nosso outro eixo é o movimento Corpo Ativo. E aí, Angélica, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Adoro falar de movimento corporativo, porque, na verdade, eu sou jornalista, trabalho com essa área de saúde e bem-estar há mais de 25 anos, e eu tenho como propósito inspirar e informar as pessoas para que elas tenham uma vida mais saudável. E o movimento, ele tem tantos, né? O corpo da gente foi feito para o movimento, e o movimento corpo ativo quer resgatar isso, a importância do movimento no nosso dia a dia. Então, é lógico, quando a gente consegue ter esse contato com o movimento, com o esporte desde pequeno, a gente já é picado por esse bichinho e já é maravilhoso. A gente vai trazendo isso com a gente ao longo da vida. Mas qualquer momento da vida é hora de começar. A gente tem vários exemplos de pessoas que, na verdade, acharam que não dava para o esporte, achavam que não dava para a atividade física, mas, na verdade, assim, a gente tem uma coisa muito forte entre a gente que faz parte do comitê, de que o melhor exercício é aquele que é feito. Então, existem uma série de opções, de possibilidades, e a gente quer compartilhar isso, né? Que olha, existem opções, não existe não gostar de nada, é porque você não experimentou muitas coisas ainda. Porque se você se der a oportunidade de experimentar, você vai descobrir uma coisa que te dá prazer. E aí o melhor exercício é o que dá prazer. Para ter resultado tem que ter regularidade. Isso só vai acontecer quando você gostar. E vai ter um que combina com você. E a gente tem várias ações que acontecem ao longo do ano, oferecendo diferentes tipos de atividade física para que vocês tenham essa oportunidade de degustação. E fica aqui um convite também para vocês participarem com a gente, para vocês se inscreverem no Grupo Mulheres do Brasil, para se inscreverem nos comitês, né? O Movimento Corpo Ativo é parte do Comitê Esporte, tem vários comitês, também algum deles com certeza combina com você. Então fica aí o convite.
Beleza, beleza. E lembrando que o ano passado nós realizamos um fórum muito interessante, né? Trouxemos assim, grandes personalidades, a Dr. Arnaldo Lichtenstein, Vitor Matsudo, o Gustavo Ziller, a Monja Cohen, enfim, trocamos assim, fizemos várias mesas, isso naquele mundo virtual, né? Como a gente estava no momento, e depois fizemos também, essa foi a teoria do movimento corporativo, onde se debateu, onde foram debatidos vários temas desse aspecto, e também fizemos a parte prática, que era o nosso kit, né, que veio junto com a camiseta de incentivo a essa prática. As pessoas acabavam com essa missão a gente estipulou a meta de 100 minutos de atividade física e daí estipulamos um tempo também. Então foi uma proposta muito interessante para movimentar aí esse mundo que estava, né, muito virtual, né? Enfim, e aí, Rê, fala aí um pouco do nosso terceiro eixo, que é o esporte sem assédio. É isso, meninas, um prazer estar aqui com vocês, todas do movimento ali, né, no dia a dia, incentivando as pessoas também. Um prazer enorme ver tanta gente entrando, falando e mandando aqueles coraçõezinhos, né? A gente adora quando sobe os corações aqui, né? Isso aí, gente. Vamos botar coração aí, porque amor e liberdade transformam o mundo, né? A Cris falou um pouquinho sobre liberdade e a nossa intenção com esporte sem assédio, né? Patrícia Braco, outra líder aqui do comitê que está nos assistindo, e vocês todas aqui em casa também, é que a gente possa praticar atividade física e que a gente possa ocupar os espaços esportivos de maneira segura, né, em todos os sentidos. Então, foi elaborada uma cartilha, uma espécie de manual, né, que trata um pouco, que explica um pouco sobre abusos, assédios. Muitas vezes a gente não se dá conta de que está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de assédio. Então, há muitas mãos, né, profissionais da área da educação física, do direito, da psicologia, atletas, praticantes, esportistas, todo mundo colocou a mão, ajudou a confeccionar esse material, que agora vai sair cada vez mais, não da gaveta, porque já está aí online, virtual, mas a gente vai intensificar a nossa campanha pelo esporte sem assédio, pelo direito das mulheres ocuparem todos os espaços e não sofrerem com nenhum tipo de assédio. Não é só sexual, é intelectual, é econômico, financeiro, é psicológico, é moral, é social, enfim. Então, a gente está com uma campanha linda, entrando aí com tudo, como o comitê vem vindo, né? O Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil tem gente muito engajada, mulherada aí, querendo transformar e protagonizar realmente o esporte em todas as suas vertentes. É isso que a gente está fazendo, né? Um prazer enorme. Bacana, Rê, bacana. E a Renata Venere, que é jornalista, é colunista da Rádio Nova Brasil e também coautora do livro Atividade Física no Cotidiano, com a minha amiga, parceira, Camila Hirsch. Escrevemos Exato, exato. Aliás, quero te fazer uma pergunta engraçada aqui do seu livro, mas antes disso, quero também dizer que nós estamos aqui com a Cristiane Scala, A Cristiane Scala, que é doutora em psicologia pela USP, psicóloga do esporte de atletas profissionais, com participações e medalhas em Olimpíadas, 1 ouro e 2 bronzes, e mundiais, 8 títulos. Meu Deus, que currículo, Cris. Então, tenho muitas perguntas também para você. Quero que você me conte aí algumas coisas interessantes. E a Angélica Banhara, que é jornalista especializada em saúde e bem-estar, colunista do jornal o Globo, ex-diretora das revistas Boa Forma, Men's Health, Women's Health e Master Trainer em Super Yoga. Já deu até umas aulas para a gente na época da pandemia, aí, fazendo a turma conhecer o Super Yoga. Claro que muita gente já conhece, mas alguns não entendem aí a diferença do yoga para o super yoga, né? Enfim, muita coisa boa para a gente conversar. E eu vou começar... Rê, vou começar com você aqui. Eu vou te perguntar o seguinte, é muito interessante no teu livro, quando você elenca 50 desculpas para as pessoas não fazerem atividade física. E eu achei muito engraçado, porque por isso que eu queria começar com isso, porque hoje eu recebi uma pessoa do Rio Grande do Sul, e justo conversando com ela, eu sou muito indisciplinada,
para fazer atividade física. Eu falei, sim, mas e andar? Ela, eu não gosto de suar. Aí eu corri no seu livro e justamente estava essa desculpa ali, porque as pessoas se dão de não gostar disso. Eu achei tão engraçado. Mas conta aí como é que você elencou tantas desculpas. É engraçado, né? Porque são muitos anos atuando nessa área, né? De informação, trazendo informação, incentivo, histórias muito legais, né? De mudanças de chave, de pessoas que não praticavam atividade física e passaram a praticar. Então, no momento do livro ali, você começa a pensar, né? E era a introdução do livro, é justamente a abertura, que é já para cativar ou a pessoa jogar o livro pela janela de uma vez por todas, porque se ele começa ali pela ordem cronológica da coisa, ele vai jogar pela janela. Mas aí começa a pensar, né, nas várias desculpas que as pessoas dão, que a gente dá, né, eventualmente, para não fazer. Porque tem um monte de desculpa. A gente vai arrumar centenas delas, né? E aí escreve uma, escreve outra, escreve. Quando viu, já estava em 30 e tantas. Vamos arredondar para 50, né? E aí foi fácil. Realmente é uma coisa que sai, assim, porque é a convivência com as pessoas e é essa história, né? Você estava conversando, certamente a Angélica e a Cris tem algum episódio assim, eu não faço porque eu não gosto de suar. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Eu não faço porque eu não tenho roupa. Eu não faço porque eu tenho um tênis. Eu não faço porque eu não gosto. Não, agora já conquistei meu marido, já conquistei minha namorada, não quero mais nada. Tá bom assim. Enfim, as pessoas vão se deixando de lado, né? Não se agendam, enfim. Engravidei, agora tudo bem. Passei dos 50, agora ladeira abaixo, enfim. Então tem ali realmente as desculpas que as pessoas se dão ou que já ouviram alguém dando para não praticar. E aí o livro, enfim, fala sobre a importância de praticar, sobre todos os aspectos, né? Físico, mental, emocional, social, enfim. Então é muito realmente legal. Bacana, eu vou sair com essa listinha aí, porque a gente vai empregando essa necessidade das pessoas. Deixa eu ver se sua desculpa está aqui. Se tiver alguma nova, eu vou passar para você, tá bom? Se está na lista das desculpas. Porque, coincidentemente, eu ouvi nos 2 dias anteriores duas pessoas que falaram assim, olha, eu quero muito fazer, mas eu preciso emagrecer antes. Eram 2 pessoas que tinham um problema com peso, uma delas tinha engordado muitos quilos na pandemia. E aí eu falei, não, mas vamos começar agora, né, o processo, né? Porque vai acelerar o processo. Mas também é uma preocupação que às vezes as pessoas têm. Elas acham que elas estão tão fora de forma que elas vão ter que fazer alguma coisa e o exercício pode ajudar nesse processo. Então, imagina que difícil que vai ser se você não puder contar com esse aliado e ainda for esperar perder peso, né? Isso daí apareceu no seu livro? É uma das coisas que chegava para você no seu contato com o público? Sem dúvida, Angélica. E aí os médicos explicam isso muito bem, né? É claro que a prática de uma atividade física é fundamental em qualquer processo de emagrecimento. E a gente tem processos e processos, né? A gente pode falar da obesidade, que é uma doença, existe um preconceito, um tabu, existem as pessoas achando que a pessoa que está obesa é só preguiçosa, não se dedica, e não é nada disso, né? Existe um problema químico, hormonal, emocional, então a obesidade precisa ser tratada realmente como uma doença, é uma pandemia, acomete inclusive crianças e adolescentes cada vez mais, o mundo inteiro vivendo essa realidade, e a gente precisa discutir isso de forma realmente super enfática. E tem aquelas pessoas que são um pouco acima do peso, ou que estão fora daquele padrão, que eu não sei quem estabelece, né? Que se não tiver aquele corpo, aquela bunda, aquela barriga, aquele braço, aquele não sei o quê, não pode, né? Não se sente à vontade para fazer uma atividade física. Então, essa acolhida é fundamental. Claro que uma pessoa muito pesada precisa dar uma olhada, ver o que ela é capaz de fazer. De repente, se ela está pesada demais, ela pode ir para a água, um exercício que tem um pouco menos de impacto. Ela pode ir para uma bicicleta, ela pode fazer a caminhada, lembrando que ela tem um sobrepeso ali, né? Que pode complicar articulações, musculaturas e tal, mas conversando com o médico, hoje nem todo mundo tem dinheiro, hoje não, né? A grande maioria da população brasileira não tem grana, mas a gente traz aqui tanta informação, então vai beber de informações ali sérias, né? Cuidadosas, não essas padronices aí, modismos que acontecem, né, que surgem aí nas redes, mas para efetivamente ter saúde. E, claro, atividade física aliada a uma boa alimentação equilibrada, não neurótica, né, equilibrada, certamente vai ajudar as pessoas. Mas sim, Angélica, muita gente realmente, eu vou emagrecer para começar, e aí não começa nunca. Aí fica aquele dilema, começa ou não começa, né? Mas é muito bem lembrado que você trouxe.
E aí, claro, para fazer atividade física, a gente precisa se motivar, né? E aí eu pergunto para Cristiana, nossa Cristi, como é você que trabalha com o mental, com o psicológico, o que é que a gente... Aliás, você trabalha mais com atleta de rendimento, né? Mas todos nós precisamos de motivação para romper os nossos limites, para melhorar e para aquele dia acordar e fazer alguma coisa. Como é que a gente trabalha essa motivação? E eu vejo aqui que a Renata Monte Alegre, também do Comitê Esporte, fez uma pergunta parecida, né? Tem que ter motivação para começar a se mexer ou é melhor começar e a motivação chega em seguida? O que vem primeiro? Boa pergunta, Renata. Na verdade, assim, o que a gente fala assim, tem que fazer atividade para emagrecer, tem que fazer atividade para ter saúde, as coisas são muito grandes, né? E aí fica muito difícil de você abraçar a ideia. Então, assim, o que faz a gente fazer as coisas é a gente ter claro qual que é aquele motivo para a gente. Então, por exemplo, para mim, eu adoro suar. Então, fazer o exercício para mim é para suar. É fazer o exercício porque aquela hora eu fico ouvindo a minha lista de música que eu não tenho que ouvir a música das minhas filhas. Então, a gente pode ir para coisas menores. Então, assim, eu faço atividade para a saúde, mas não é para a saúde, é para outras coisas que a gente tem que encontrar na nossa rotina. Então, quanto mais claro a gente entender qual que é o motivo para a gente, na verdade, motivação é isso, a gente entender qual que é o nosso motivo, né? A Angélica falou uma coisa, a gente tem que gostar, né? Então, assim, por que eu vou andar? Eu vou andar porque eu vou encontrar uma amiga no caminho. Eu vou andar porque eu vou ouvir a minha música. Eu vou andar porque é uma hora que eu não vou atender o telefone. E isso vai te levar a ter saúde, isso vai te levar... Então, a gente tem que buscar na nossa rotina qual que é esse motivo que é importante para você. E aí vai vir a motivação, aí você vai emagrecer. E aí, na verdade, a motivação ela é multifatorial. E aí você vai encontrando outros motivos e aí fica o pacote completo, né? Para os atletas, a mesma coisa. Assim, o motivo é ir para a Olimpíada. A Olimpíada é de 4 em 4 anos. Se ele ficar na Olimpíada dali 4 anos, ele não vai, ele desiste no primeiro ano. Então, assim, o que você encontra na sua rotina de treinamento que é exaustivo, que aquele dia foi legal, que te faz levantar o dia seguinte, o dia seguinte, o dia seguinte? Então, assim, é buscar pequenas coisas no teu dia que são importantes para você. Então, essas coisas pequenas, eu não vou atender o telefone durante uma hora, eu vou ouvir a música que eu gosto, eu vou encontrar a minha amiga, eu vou num lugar que ninguém me conhece e tanto faz se eu sou gordo ou magro. Então, ir buscando essas pequenas coisas vão te ajudando e aí tudo isso começa a se somar. E aí fica mais forte a sua motivação e assim vai. Daí você emagrece, aí você se acha mais bonito. E aí isso aumenta, aumenta, aumenta e você virou fã da atividade física. É um Eu posso processo. fazer um comentário, acrescentar uma coisa a tudo isso que a Cris falou, porque a pergunta falava também do contrário, mas acontece um movimento também, né, Cris, que quando a gente começa a se mexer, o nosso corpo produz serotonina, produz endorfinas, que são as substâncias do bem-estar. Então, a serotonina, que é produzida pela atividade física, é a substância de bem-estar que também é produzida quando a gente come um chocolate. Olha que beleza. Não estou falando que é para trocar um pelo outro, mas isso ajuda também, porque mesmo que no começo você colocou aquela meta e você vai meio obrigada, a hora que você começa a se movimentar e você vê que tudo funciona melhor, que você tem mais disposição, que você dorme melhor, que você tem, às vezes, até um pouco mais de paciência com as pessoas, vai somando uma coisinha nessa lista que a Cris estava falando que vai ficando cada vez maior, também tem essas boas sensações, né, Cris? Com certeza, com certeza. As sensações físicas são maravilhosas. E assim, interfere no outro. Eu recebi uma vez um feedback maravilhoso de uma pessoa que trabalhava comigo, que ela falava assim, Cris, o dia que você faz atividade, você é outra pessoa. Eu falei, nossa, eu preciso fazer atividade todo dia, sabe assim? Porque eu percebi que realmente você melhora o humor, você trabalha melhor, né? Então eu falei, todos os dias eu preciso acordar cedo e ir para fazer alguma coisa para chegar melhor no trabalho, né? Isso foi Agora, muito legal de ouvir, né? E é curioso também, né, Cris, quando a gente treina para o alto rendimento, a gente chega num clima de fadiga eterno, né? Assim,
está sempre cansado, né? O músculo dói. Realmente a motivação, ela precisa. Eu gosto de saber que agora, por exemplo, eu estou treinando para o Mundial, para o próximo Mundial, que vai ser em maio, né? Então, aquilo ali me motiva, porque tem horas que dá vontade de não me mexer, porque, claro. Aí eu já estou falando de um pouco de excesso, né? O que é totalmente diferente, né? O que você faz como rendimento para o que você faz como saúde, bem-estar, né? Um, Então, para o rendimento é isso, quer dizer, você precisa ter metas intermediárias o tempo inteiro, né, que te desafiam para você querer continuar, porque justamente é um nível de treino que te exige muitas coisas. Né? Então, assim, é a Olimpíada, mas assim, sempre tem torneios intermediários, a gente vê no tênis, né? Então você tem o Master 250, o 500, o 1000, e aí o Grand Slam, e aí você vai jogando esses torneios para chegar no Grand Slam, que é a coroação, né, do torneio Mega. Então, você vai jogando ao longo do ano. Então, você vai escolhendo os melhores torneios. E, e isso que te leva, né, que te faz esperar os 4 momentos do ano. Então, você precisa ter as metas intermediárias, como na vida, né? A gente vai criando essas metas todos os dias. E eu como perder 10 quilos, né? É meio quilo por semana, ou meio quilo por mês, ou meio quilo a cada 2 meses, enfim. Mas se você começar, que nem correr maratona, né? Vocês estão vendo a Fernanda Marques, que linda ali, colocando os depoimentos dela. Ela falou, nunca achei que eu ia correr os treinos longos. E ela falou, essa semana eu fiz um treino longão e foi tão tranquilo, né? Porque ela começou com 5, com 10, com 15, agora correu 22, sei lá. Então, é esse processo de você... metas intermediárias para chegar lá, né? É o único jeito, Patrícia, senão não dá, né? A gente não aguenta. que bacana, né? Pegando esse gancho, né, da Fê Marques, um beijo para ela, né? Acompanho bastante, enfim, ela correndo, ela começando, todo mundo começa do zero, né? Vamos pegar então a história da corrida, né, Cris? Porque eu acho que todo mundo algum dia já correu na vida, tentou, olhou e falou, ai, meu sonho é correr. Tem gente que odeia, né? E fala, ai, mas eu queria tanto correr, a pessoa vê a pessoa no parque correndo na rua e a pessoa gostaria de fazer aquilo. Mas muitas vezes, o que também chega bastante para mim, a gente, enfim, já conversei com tantos médicos, psicólogos de esporte, fisioterapeutas, preparadores físicos, enfim, sobre isso, sobre a paciência, né? E sobre aquele passo a passo, literalmente, seja para corrida ou em qualquer atividade que a gente faz. Daqui a pouco a Angélica pode falar um pouquinho para a gente sobre a yoga, né? Que tem toda uma particularidade também. Mas as pessoas, às vezes, elas estabelecem algumas metas. É legal estabelecer meta, cada um age de uma forma diferente, claro, né? Com o seu próprio corpo, a sua vida, do seu jeito de ser, mas aquela paciência que é tão necessária, né? Aquela resiliência importante para que a gente avance gradativamente, prevenindo lesões, né? Prevenindo baques aí futuros com o nosso corpo, é fundamental também para que as pessoas comecem e perdurem, né? Porque a falta de regularidade é que acomete muita gente, aí traz as infelicidades, o efeito sanfona, não quero fazer esporte nenhum. Essa paciência aí é bem importante, né? Na vida, mas no esporte também é fundamental, não? Agora, Renata, trocando uma figurinha aqui com você, né? Se foi muito comum na sua vida, porque na minha foi, de muitas pessoas acharem que se elas devem praticar atividade física, que atividade física é sinônimo de musculação ou de corrida. Logo, se eu não gosto de fazer musculação, ou se eu não consigo correr, eu não dou para coisa. E, na verdade, né, pode ser que tenha gente que se dê melhor andando num ritmo mais rápido, e tudo bem. E vai dar resultado também, né? Se você quer, de fato, correr, devagar e sempre, todo dia um pouco mais, e chega lá. Agora, se você achava que era muito legal, porque você conhece muita gente que corre, mas não se identificou, talvez seja uma caminhada, talvez seja bike, né? Porque também tem um pouco desse filtro, né? Se não for prazer, se for tortura, aí às vezes é melhor experimentar outra coisa. Tem tanta coisa, né, Angélica? Tem beach tênis, hoje está a febre do beach tênis. Tem tanta coisa para a gente fazer, né? Tem dança, tem a yoga, é o movimento, né? Eu acho que tem tanta coisa legal
Eu acho que é isso, as pessoas têm que buscar isso, que elas gostam e encontrar nessa rotina o que faz elas se moverem, né? Porque a motivação é isso, você se mover para, né? E para onde você quer se mover, né? Tem tudo a ver com movimento, a motivação, né? Se mover para algum lugar, né? E escolher o que vai levar você a se movimentar, né? Pode ser qualquer coisa. Subir Exatamente. escada, descer escada. Gente, eu estou cavando aqui, pescando as perguntas, porque vai entrando muita gente, eu acabo perdendo algumas. Mas eu achei uma aqui bem interessante, da Rogéria. Ela diz: boa noite, gostaria de saber das convidadas quais das ações, atividades práticas elas desenvolvem no comitê e como participar das mesmas. Então, a gente acabou de fazer, né, Patrícia? 2 semanas atrás, a gente teve uma manhã de movimento, né? Numa quadra de beach tênis que foi inaugurada recentemente aqui. E aí tinha uma quadra de basquete também. A gente teve ali uma série de atividades durante uma manhã. E isso foi divulgado. A maneira de ficar em contato com essas atividades é seguir o Grupo Mulheres do Brasil no Instagram, né? Porque todas as coisas que a gente organiza, a gente divulga lá, né, Patrícia? Divulgamos nos stories, divulgamos nos posts, no feed. Então, não é que tem atividade assim, olha, toda semana tem aula de tal coisa, tal dia. Não é isso. São momentos com atividades e também a gente está voltando da pandemia, né? Então, nós estamos retomando essa questão do presencial. Você quer acrescentar alguma coisa, Patrícia? Sim, sim. Dizer que, Rogéria, se você quiser fazer parte do Comitê Esporte, especificamente, entra no site Grupo Mulheres do Brasil, tem ali como participar e faz um cadastro, né? E aí você entra num local específico ali, a gente tem um workplace, que é uma espécie de Facebook do grupo, né? E você recebe uma resposta por e-mail, enfim, a gente entra em contato com você e faz um processo a gente marca uma conversa para você entender as nossas propostas, as nossas ações, e basicamente foi o que a gente apresentou no início. Nós temos esses três eixos, né? Esporte sem assédio, movimento corpo ativo e uma menina, uma bola, um sonho. Daí você escolhe aonde você quer trabalhar, mas eu entendi que a sua pergunta é o que a gente faz especificamente, né? Então, a gente também tem um grupo, né? Fala aí, Rê. Eu acho importante, viu, Rogério, a gente saber que sempre tem aquele trabalho árduo de formiguinha, de bastidor, né? Então, a gente está aqui hoje, estamos nós 4 falando com quem está aqui nos acompanhando, mas a gente tem um trabalho incansável, diário, de conversar com as pessoas, de contar o que a gente está fazendo, de contar qual a proposta do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil, né? Então, ouvir as pessoas, interagir com elas, entender quais são os anseios, né, das mulheres quando praticam esporte. Então, é muito importante também que a gente seja abastecida, né, de informações e de percepções, sentimentos das mulheres que praticam esporte, que gostariam de praticar. Muitas mulheres acham que não fazem ou não deveriam, ou têm vergonha mesmo, né, de fazer parte de um ambiente esportivo, acham que é coisa de homem, acham que é ambiente masculino, e ainda tem realmente muito ambiente masculino. Como falou há pouco a Angélica, né, também tem muita gente que acha que praticar uma atividade física se resume a ir para uma academia. Não é verdade, né? Você tem espaços públicos. A Beth Romero, que é jornalista, integra aqui o nosso comitê também, ela está fazendo um levantamento maravilhoso em São Paulo, de todos os espaços públicos e privados que a gente tem à disposição para praticar atividade física. É um direito na Constituição, né, previsto na Constituição, que a gente tem acesso ao esporte, ao lazer, à cultura. Então, a gente é um trabalho bem de formiguinha. Rogéria, se você tiver aí, ó, tempo e vontade, venha. Em Não é, suma, Patrícia? vem, Rogéria, vem com a gente.
E quem estiver assistindo aqui, quiser participar, porque nós somos todas voluntárias e sempre cabe mais uma, coração de mãe, né? E são sempre muitas funções, muitas atribuições. A gente participa de vários eventos também, a gente está levando sempre essa mensagem e vai vir muita coisa boa aí nesse planejamento de 2022, né? Já fizemos muita coisa o ano passado, como a gente falou, fóruns também no mês do Outubro Rosa, também fizemos grandes ações, mais um fórum, atividades práticas. A gente está muito envolvido com essa temática, está no nosso DNA, né? O esporte, a atividade física. E dizer que a nossa missão é promover e fortalecer o protagonismo feminino nas mais diversas esferas do esporte, levando a equidade como um valor essencial. Então, o que tiver dentro desse contexto, nós estamos nos mobilizando para tal, seguindo, obviamente, que essa linha desses 3 eixos, porque é muita coisa para abraçar, né? Agora, a gente tem aqui uma pergunta específica para a Cristi, da Raquel Félix, mais uma integrante mineira, muito participativa. Ela é que faz o acolhimento, aliás, a integração das novas integrantes. A Raquel pergunta: um dos grandes ensinamentos do esporte é sobre como lidar com a frustração. Gostaria que falasse um pouco sobre isso, cair e recomeçar. Raquel, boa noite, obrigada pela pergunta. Eu até estive conversando com a Renata Venera essa semana sobre isso, né? O que é legal do esporte, assim, a gente aprende muito isso quando a gente começa a fazer esporte quando a gente é mais novo, né? A gente vai criando um repertório de comportamento quando a gente desde pequeno, né? Você entra num jogo, você perde. Se a gente for olhar os grandes atletas, o histórico deles de derrota é muito maior do que o de vitórias. A gente pensa que eles ganham mais do que perdem, mas não. É estatístico, tá? Então você aprende a perder, você aprende a não jogar, você aprende a se machucar, você aprende vários desafios e vai vendo que tem adversidade, tudo bem lidar com isso. Então você vai enfrentando isso desde cedo. Então a vida, com o tempo, fica mais fácil, você vê que o esporte te dá essa capacidade de lidar melhor com a vida. No entanto, você pode aprender isso em qualquer momento, né? Não é uma coisa exclusiva de quem vem de pequenininho, mas é mais fácil quando você tem mais tempo de aprendizagem. Quando você começa mais velho, você também pode aprender. O que é legal é que a gente sempre pode aprender. E a vantagem do esporte, né, é que você pode experimentar. Você vai lá e experimenta. Você está brincando, você vai jogar beach tênis, agora que está na moda. Você vai lá e joga e perde, joga e perde. O que acontece nesse cenário de perdas no esporte? Você não perde nada, efetivamente. A não ser perder o jogo. E ali, você chora um pouquinho no seu travesseiro e acabou, né? Não é uma perda real. Eu falo muito com os meus atletas, qual é o pior cenário se você perder a competição? Você perdeu um braço, você perdeu uma perna, você perdeu o pai, a mãe, a comida? Eles falam, não. Eu falei, então pronto, né? Vira a página e vai embora. Então, o que é legal é isso, que mesmo adulto, você começa a lidar com as frustrações de uma maneira mais leve. Você fala, puxa vida, perdi o jogo. Claro que eu queria ganhar, eu entrei para ganhar, porque senão eu não vou, né? Mas ok, perdi, vou treinar mais, vou melhorar o que eu preciso aprender para ganhar o próximo. Mas é esse aprendizado de cada vez querer melhorar para aprender e jogar melhor. E daí você vai aprendendo isso na vida também, né? O que eu faço para ser melhor? E uma coisa que é muito legal é que você começa a pensar também de uma maneira mais positiva, né? Porque você vai querer encontrar uma solução para ganhar o jogo, né? Quando você está no jogo, nada mais é do que encontrar soluções. E aí você pensa para encontrar uma solução. Isso faz você ser mais positivo e você começa a ser mais positivo também na vida. Isso eu acho maravilhoso. Respondi, Raquel, acho que era isso, Perfeito. né? Ô, Cris, tem um ponto interessante que me chamou a atenção a hora que eu estava ouvindo você, que também é assim, quando a gente conversa com as pessoas de por que elas fazem exercício, do que elas gostam, muitas dizem que é por conta do desafio, que ela gosta dessa questão de se superar, de se sentir desafiado. Mas também tem as pessoas que falam que elas não querem, na hora do movimento, da atividade física,
mexer com desafio. Elas querem, é um outro momento para algumas pessoas. É um momento, então, do não desafio, da não competição, do autocuidado, elas com elas mesmas. Então, quer dizer, o leque, mais uma vez, o leque de possibilidades é imenso, né? Porque aí temos o esporte, temos as atividades físicas, mas no frigir dos ovos, o que importa é o movimento, né? O corpo em movimento, é todo movimento conta, né? E aí são perspectivas diferentes, objetivos diferentes, sensações diferentes diante das mesmas coisas, né? Interessante isso. E olha que legal, quer dizer, a pessoa que vai lá e participa do grupo de corrida, por exemplo, e que não quer participar da competição de rua, ela é capaz de lidar com a frustração dela de não participar. Eu estou aqui para treinar com a turma, eu gosto, mas eu quero ir lá assistir vocês chegarem. Então, assim, ela também lida pensando na frustração, né? Para ela não tem, porque ela já trabalhou isso na cabeça dela, ela está lá por outros motivos. E a gente volta para a questão da motivação, que é muito legal. Então, é bem isso, quer dizer, as escolhas são diversas, o esporte tem 1000 possibilidades, né? A atividade física, na verdade, é maravilhoso. Paty, eu tenho uma pergunta para a Angélica, posso fazer aqui? Claro, você está aí procurando o pessoal aqui que está fazendo pergunta. Angélica, você lida bastante com a yoga, né? Você foi se especializar, é professora de yoga. As pessoas que te procuram, elas vão procurando alguma coisa que trabalhe corpo e mente. Fala um pouco de toda a respiração, toda a tranquilidade, mas aquela coisa fluida do movimento, quase uma dança, né? Se é que a gente pode dizer assim, quando a gente está fazendo, quando alguém está fazendo yoga. As pessoas o que buscam? E depois que elas se relacionam, depois que o tempo passa, o que elas aprendem e como é que elas se transformam com tudo isso? Então, muito interessante essa pergunta. Na verdade, o que acontece às vezes aqui no Brasil, eu percebo, é um certo preconceito em relação a yoga. As pessoas não conhecem, não fizeram, mas não querem fazer, porque o que eu mais escuto é assim: eu sou muito agitada, yoga não é para mim. Pois eu diviso com vocês, eu sou super agitada, geminiana, faço 200 coisas ao mesmo tempo. Yoga é para mim. Porque yoga pode ser para todo mundo. Existem diferentes modalidades de yoga, né? Dentro das práticas físicas. Então, tem uma modalidade, o Iyengar, que trabalha com acessórios, bloquinhos, cadeiras, etc. e tal. Tem a Hatha Yoga, que, na verdade, Hatha é todo o guarda-chuva de yoga com movimento. Todo movimento em yoga está dentro do guarda-chuva da Hatha, mas aqui no Brasil se chama de Hatha uma aula em que as posturas elas não estão conectadas umas nas outras, né? E existem alguns métodos que trabalham com uma certa fluidez. E o Super Yoga, o método que eu trabalho, é um desses. E por que eu escolhi essa modalidade? Porque daí depende do que você quer. Justamente porque eu vim da dança, né? A minha entrada na atividade física foi pela dança. Eu gosto muito de consciência corporal, mas eu tinha uma certa dificuldade de me manter concentrada na atividade se eu tenho uma pausa no meio dela. Se eu faço, por exemplo, uma postura e tenho que ficar parada, minha cabeça viaja para outro lugar. Então, o que eu descobri nessas modalidades que tem uma fluidez maior é que acaba funcionando como uma meditação ativa. Então, você trabalha o corpo, você trabalha muito a respiração, e isso é muito importante porque as pessoas estão vivendo em apneia, elas desaprenderam de respirar. E aí acontece o que aconteceu no Oscar, entendeu? Porque se o Will Smith tivesse respirado 3 vezes, ele não tinha dado um tapa na cara do outro. A gente perde o controle quando a gente não respira. E quando a gente respira profundamente, a gente volta para o controle das nossas emoções. Então, embora o método tenha sido desenvolvido pensando em trabalhar em uma aula, tanto a parte física como a respiratória e a questão do foco e da presença, as pessoas procuram porque elas falam assim: eu tive burnout, eu preciso dar um jeito na minha vida porque eu estou surtando. Eu, principalmente depois da pandemia, eu tenho escutado muito isso.
eu preciso dar um jeito de equilibrar corpo e mente. Acho que isso veio muito na pandemia e com a Olimpíada, a questão da Simone Biles falando que é cuidar da saúde mental, trouxe isso para a boca do povo, que era uma discussão mais de quem trabalhava com a área, né? Na atividade física e em atividades mais contemplativas, assim como yoga, meditação, uma oportunidade de conectar corpo e mente. Então, as pessoas têm procurado, desde a pandemia, têm procurado mais por conta disso. Mas acaba que trabalha tudo, trabalha muito físico também. Claro. Muito bem. Então, aproveitar aqui, né, que eu estou com esse assunto que ficou travado na minha garganta, quero aproveitar a presença da Cris aqui e perguntar. Nós tivemos, na semana passada, a desistência da melhor tenista do ranking mundial, né? A Ashley Barty, a australiana, no auge da sua carreira e diz que já deu tudo o que tinha que dar para o esporte. Cris, o quanto você acha que foi uma pressão psicológica, foi a pressão do circuito, ou se foi realmente uma falta de adaptabilidade a essa vida, realmente de longe de família, muitas viagens, muito esforço? Como é que você viu essa questão, no momento em que vários atletas estão realmente demonstrando mais do que nunca, eu acho, na minha época eu não vi tanto isso, tanto desequilíbrio no sentido, né, tanta falta de estabilidade emocional, né? Olha só, Patrícia, eu vi o contrário do que você na fala dela, ouvindo só a fala dela, não o que as pessoas falaram em cima da fala dela. Eu ouvi ela falar que o esporte já tinha dado para ela tudo o que ela queria, né? Então, o que a gente sempre acha que os atletas saem do esporte quando eles estão em decadência, né? E eu achei super interessante. E ela falou: o esporte já me deu tudo o que eu queria, eu alcancei as coisas que eu queria e agora eu quero viver outras coisas. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Quais são os motivos que hoje são prioridade na vida dela? E às vezes a gente consegue fazer as melhores escolhas quando a gente está mais saudável, né? E eu pensei muito nisso. Falei, bom, ela está no auge, ela alcançou tudo o que ela queria, ela está no melhor momento para poder escolher aquilo que ela quer. Então, eu fiz muito essa leitura. Quando eu ouvi ela falar, eu fiz essa leitura. Depois eu comecei a ler e as manchetes eram Ashley desmotivada, desmotivada. Eu falei, gente, ela está desmotivada ou ela está motivada por outros caminhos? E isso ficou muito forte para mim. Ela está motivada por outros caminhos. E eu acho que tem a questão do circuito, que assim, é pesado, é chato, você mora em hotel, você viaja, você tem fuso, você não fica com a sua família. Eu tenho vários atletas que amam isso e eu tenho atletas que odeiam. Eu tinha um atleta que entrava no avião e vomitava. Ele entrava no avião e ia para o banheiro vomitar. Ele odiava viajar, mas ele adorava ser atleta profissional. Então, assim, era um contrassenso, né? Eu tenho outro atleta que é atleta até hoje, super maravilhoso aí, e ele, quando vai entrar no dia da competição, ele tem crises de ansiedade, assim. Mas ele é isso, é a vida dele, ele quer e ele não consegue lidar com essa questão. Mas a hora que ele entra lá no carro, que ele corre, ele tá maravilhoso e ganha tudo. Então, mas sofre. Aí você fica pensando, né? Mas tudo bem, ele é mais feliz mesmo sofrendo. E eu fiquei pensando nela, eu falei, nossa, ela tá ali no melhor dos mundos. Então, assim, quando a gente tá no melhor dos mundos é quando a gente pode escolher, né? Eu falei, nossa, que bacana, ela escolheu. Ela mas assim, isso sem saber a real, né? A gente está falando de fora. Pode ter muita coisa lá que a gente não está vendo, mas eu gostaria de entender que esse é o caminho, que foi isso que aconteceu, pela fala dela. E como a gente traz aqui sempre, né, o esporte permeando a vida e a vida permeando o esporte, porque assim a gente é uma coisa só, né, se pratica esporte, enfim, leva para a vida e vice-versa. É muito interessante isso, Cris, eu sempre reflito bastante sobre isso. Eu acho também que as gerações passadas, né, então a Patrícia é mais velha que eu sou mais velha que a minha filha, eu tive filha adolescente, eu tive minha filha com 15 anos, eu tenho 46, a Bruna tem 30. São só 15 anos de diferença, mas já é, assim, uma diferença substanciosa no que diz respeito
a compreensão do que é ser um ser bem-sucedido, né? Então a gente tende a achar, ela me ensina muito, muito. A gente tende a achar que sucesso, então, meu, a pessoa está no auge, né? Ela está no auge de tudo, físico, ali na carreira, está ganhando tudo, é maravilhosa. Simone Biles, a Angélica citou, né? Agora há pouco, veio na Olimpíada e falou, não, gente, não sou máquina, não quero, não estou bem, não quero fazer, não quero, não vou. Elas dão um choque na gente. Eu acho que a Patrícia, né, que vem de uma outra geração, eu fico pensando, puxa vida, a gente tinha as questões, tinha insegurança, tinha medo, tinha vontade de mandar tudo para aquele lugar, mas não era, ficava, não né? fazia parte, né? Agora, esse questionamento, essa inquietude, que muitas vezes, para as gerações, né, de antes, pode parecer assim uma coisa meio, mas também não tem paciência para nada, mas também não aguenta um tranco, mas também é uma outra compreensão sobre sucesso, né? Então, o sucesso, ela está no auge, vai viver esse auge de uma outra maneira, né? Eu achei super interessante o que você falou. Eu fiquei me lembrando aqui da Bruna, né, da minha filha, nesse outro diálogo que essas novas gerações têm e cada vez mais, né? Por isso que essa campanha também Esporte Sem Assédio, né? Toda essa nossa dedicação em relação a esse tema é super importante, porque eu já sofri assédio de vários tipos. A Bruna não vai sofrer, né? Então, vai sofrer menos, ela não vai deixar. Ela vai sofrer, mas ela vai reagir de forma diferente daquela que eu reagi, porque estamos vivendo de uma forma diferente. Embora a gente esteja muito atrasada, a mulherada ainda precise, né, dar muitos passos para trás, para dar umzinho para frente, mas eu tenho, sabe, dar um quentinho no coração, porque eu acho que tem a ver com isso também, com uma outra dinâmica sobre sucesso, né? Não, pode ser que eu esteja errada e que a gente ouça outras coisas, mas assim, ouvindo ela falar com aquela tranquilidade, me deu esse olhar, assim, eu falo, Olha, né, vamos... eu acompanho muito a Barty, né? Porque eu sempre gostei muito dela, uma tenista assim, humilde, honesta, nunca se envolveu com polêmica e sempre fez ali o que ela tinha que fazer, sabe, aquela que a gente chama de low profile, né? Uma número um. E fora que a qualidade de jogo dela é sensacional, né? Uma linha de tênis que a gente não vê mais, né? Variedade de golpes, slice, um jogo inteligente, diferente do que a gente está vendo aí, muita pancadaria e tal. Então, eu acredito na sinceridade dela, eu acho que foi exatamente isso. E curiosamente, isso já havia acontecido, né? Ela largou o tênis depois de grandes resultados, né, de ter ganho o Grand Slam como juvenil, para jogar cricket. Então, uma loucura. E o cricket era ali uma coisa mais nacional, jogou ali, ficou 1 ano e meio jogando, depois voltou para o circuito e passou a ser número 1 do mundo. Quer dizer, eu realmente acredito que é isso mesmo. Ela ganhou 3 Grand Slams, três diferentes, e está bom. Né? Ela ficou noiva recentemente, uma pessoa muito bem... Você vê felicidade nela, você não vê tensão, né? Vê uma felicidade extra-quadra ali. Né? Enfim, foi uma pena porque era um espetáculo vê-la jogar. Certeza. Vai dar saudade, então a gente saudade. E eu não duvido que daqui para frente ela até resolva, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, ela resolve voltar, já que ela fez isso uma vez, né? A menos que ela Sim, está no direito dela, mas eu acho que nesse momento eu tenho outros motivos. Pode ser que daqui a 2 anos eu mude. E está tudo certo, né? Porque a gente está andando para frente. E olha que bacana que ela abriu mão de ficar ali como número 1, porque ela podia tentar essa coisa eterna, essa corrida eterna de recorde, né? Ficar X semanas como número 1, Y semana. Não, ela já saiu do ranking, assim a número 2 passou a ser número 1. Quer dizer, também uma atitude muito honesta. Acho que ela saiu lindamente e é uma jogadora que merece todo o nosso respeito. Né? Tem uma pergunta aqui, mudar de assunto agora, que está me passando aqui. Peraí, deixa eu primeiro fazer a para a Venere, Renata. Nossa, está lá embaixo, lá em cima, aliás. Aqui. Renata Venere, da Raquel também. Depois de tantos anos atuando na área esportiva, de bem-estar e alimentação, se você tivesse o poder
de fazer uma única lei relacionada a essa área, qual seria? Olha o desafio. É pergunta de advogada, né? Isso aí E ela é, né? pegadinha. E ela é, né? Advogada, mas eu sei. Que lei eu faria? Olha, Raquel, eu acho que eu faria uma lei que se chama assim: não se compare. Deixa o modismo para lá. Eu acho que existe um grande complicador da vida de muita gente, mulheres e homens, mas as mulheres sofrem muito mais, né? A história estética, a história da aparência, a história do padrão, a história de ter aquele corpo, se não é daquele jeito não serve. As redes sociais, elas vieram com muita informação, mas elas vêm também com muita desinformação, né? Com desserviço, elas vêm com padrões estéticos, muitas vezes que nem são reais, muitas pessoas usam e abusam de filtros, né? Várias reportagens sérias, enfim, a esse respeito. Existem distúrbios, né? Hoje, então, os médicos super preocupados, né? Com diversas patologias que advêm realmente de filtros, né? Aqui do próprio Instagram, que mudam a fisionomia da pessoa, então cada vez mais cirurgias plásticas, cada vez mais cedo, meninas mudando o rosto, fazendo harmonização, eu chamo de desarmonização, mas enfim, mudando, né, ficando diferente, ficando todo mundo igual, com a mesma cara. Então, essa lei de não se compare, vai lá, se olhe no espelho, fale, é isso, este corpo, eu vou deixar esse corpo da melhor maneira possível, como estiver ao meu alcance, para eu viver, para eu desfrutar, para eu ir, voltar, o nosso corpo é a nossa casa, né? O nosso veículo, o nosso meio de transporte. Então, essa é a lei. Seja você mesma, não se compare e coma um chocolatinho, uma pizza, pode, um vinho, né? Sem neurose. Mas não dá para ser todo dia, né? Então, seja parcimonioso, equilibrado. O equilíbrio, acho que é a chave do negócio. É isso, Raquel. Pronto, a lei do equilíbrio, pegar, né? A lei do equilíbrio, exatamente. Bom, e aqui tem uma pergunta para a Cristi, da minha companheira na liderança, Patrícia Braco, esgrimista master, e ela justamente faz uma pergunta relacionada a esse tema. Cristi, você acredita que atletas masters encaram melhor a frustração e empolgação da participação em torneios comparando com jovens? Não necessariamente. Não acredito. Eu acredito que depende da história que você construiu em relação à frustração na sua vida. Eu conheço muitos adultos que são péssimos, que lidam muito mal. Então, não. Não acho que o fato de você ser master te leva a isso, não. Eu acho que depende de como você construiu isso na sua história de atleta. Então, não é a idade. Infelizmente, não é a idade. A gente deveria ficar mais sábio com a idade, mas... Agora, o que eu percebo... Eu acredito em você como master, mas não acho que todos os masters sejam assim. O que eu percebo, Cristi, já aí, né, assistindo, acompanhando o meu esporte aí há tanto tempo e também jogando, eu acho que uma coisa sim a gente adquire com a idade, com o tempo, com a experiência, é a resiliência. Mas a gente melhora muito na resiliência, sabe? De segurar a tolerância à frustração, sabe? Uhum. Isso me aconteceu quando eu estava parando de jogar. Queria contar essa história rapidinho. Eu joguei com uma tenista que tinha 18 anos, estava vindo de um preparo físico muito intenso, e eu já tinha ali meus 31. Hoje em dia, 31 já não é nada, né? Mas, enfim. E aí, o tempo todo, a comentarista estava sempre tocando nesse assunto, a experiência da Patrícia com a juventude da tal jogadora, como se a juventude ali fosse uma coisa mais forte, né? E eu acabei vencendo o jogo depois de muito sacrifício, no terceiro set, sendo que eu tinha até uma bagagem, mas, claro, ela chegou... sem a pressão, né, de ganhar de uma pessoa que já estava ali há mais tempo. Mas, enfim, quando chegou na semana seguinte, eu joguei com ela de novo, num outro torneio, foi um brasileiro de quadra coberta e brasileiro de quadra descoberta. E daí eu caí com ela na semifinal. E eu ganhei, assim, com muita facilidade, sabe? Aquilo ali, para mim, provou que o fato dela ter passado por tanta dificuldade ali no jogo anterior, né, e pela pouca idade,
a cabeça, ela, né, é um mecanismo ali, assim, profundo de dizer, não quero passar por isso de novo. Enquanto que uma pessoa com mais experiência, que já passou por aqueles Sim. momentos de dificuldades mais vezes, o que você Não, entende certamente disso? você já está mais preparada, emocionalmente mais preparada, né? Mas assim, não é verdade absoluta para todos os atletas. Mas assim, é um fato. Você vai construindo isso. Você já jogou mais vezes e ela perdeu de você. Né? Então ela já entra na quadra preocupada com a derrota anterior. Então isso pesou contra ela, porque você ainda mais quando eles são jovens, eles trazem isso. Ah, perdi, então vai ser difícil, etc. Então, ela não estava emocionalmente bem preparada, enfim. Mas, por exemplo, eu trabalho com piloto, né? Então, eu vejo os pilotos mais velhos, alguns bem mais velhos, que eles fazem uns absurdos na pista. Uns absurdos. Eles saem do carro, eles brigam com os pilotos jovens, eles jogam o carro em cima. Você fala, meu Deus, como assim? Né? Então, assim, correndo há 20 anos, né? Não é que eles começaram a correr master. Então, assim, acho que depende muito de como cada um quer amadurecer emocionalmente, sabe? Eu acho que depende muito de como cada um quer, de fato, lidar aí com as suas emoções. Perfeito. Nossa, o tempo voou, gente. Eu vou fazer mais uma perguntinha para a Angélica sobre meditação. Angélica, eu passo a minha vida toda me prometendo que eu vou começar a meditar. Porque é tão difícil a gente começar e o que benefícios que a meditação traz para a gente, não só a meditação, como o mindfulness, né? Que, na verdade, é uma técnica diferente, né? Mas que hoje em dia se tem falado mais. Ela é considerada mais fácil que a meditação, porque uma você tira tudo da cabeça e a outra você coloca o momento presente, né? Como é que você analisa? Então, na verdade, assim, eu acho que o maior. Você não está sozinha, Patrícia. E eu mesmo, depois de muita tentativa, só estou conseguindo meditar agora. Eu acho que o que acaba atrapalhando a gente quando a gente tenta é a ideia de que meditar é não pensar em nada, é esvaziar a cabeça. Não existe isso, porque sempre a gente vai pensar em alguma coisa. Então, quando surgiu o mindfulness em tradução livre, é a meditação da atenção plena. Então, é para quebrar um pouco com essa ideia de que é esvaziar a cabeça. Na verdade, quando você... o caminho para você começar a meditar é você começar a treinar uma atenção no momento presente. Nós ocidentais estamos acostumados a fazer 20 coisas ao mesmo tempo e pensar 20 coisas ao mesmo tempo. E isso é um recurso que a gente tem para usar em situação de exceção, com muita parcimônia. E o que aconteceu é que porque a gente está sempre com o olho no celular ou na TV, falando com a terceira pessoa e respondendo e-mail, a pandemia enfatizou isso, porque além de tudo tinha filho gritando junto e o trabalho e tudo mais, a gente acabou usando essa habilidade o tempo inteiro. E isso deixa a gente exausta. Por isso que hoje em dia você não precisa ser CEO, que você tem direito ao burnout também. Então tá logo todo mundo com burnout. Então o que acontece? A meditação, a respiração e tentar fazer uma coisa só de cada vez ajuda a gente a voltar para esse corpo que a gente pertence e a fazer esse exercício do momento presente. Então, o mindfulness, ele é uma oportunidade de você entrar nesse universo da meditação. Então, olha, a gente não está falando de dar um passo de cada vez? Então, assim, vamos começar a trabalhar a nossa respiração, se a gente está respirando ou não, né? Essa coisa de você contar até 3 enquanto você inspira e contar até 3 quando você solta o ar. Porque quando a gente inspira e expira, a gente acalma as nossas ondas mentais. Os especialistas em meditação, eles acabam comparando a nossa mente a um macaco no bananal. E tem tanta banana que ele não sabe que banana que ele quer e morre de fome, porque ele fica enlouquecido. Então, quando a gente respira, a gente acalma esse macaco. E a gente ajuda ele a pegar uma banana e não morrer de fome. Então, é uma coisa assim, a gente vai contando as respirações e
contar a respiração ajuda a gente a manter a atenção naquilo que a gente está fazendo, na meditação. Os pensamentos, eles vão vir, a gente não se preocupa com eles, a gente deixa eles passarem. Volta para a contagem da respiração. E aí, isso vai ajudando a gente. Você faz isso por 5 minutos. Isso vai ajudando a gente a descansar a mente, né? Porque também esse desequilíbrio do mundo de hoje, segundo os orientais, vem porque a gente está com a cabeça muito agitada e o corpo muito parado. A gente precisa mexer mais o corpo e descansar mais a cabeça. Uma das maneiras de descansar a cabeça é respirando profundamente e é tentando focar no momento presente. Por isso que tem o mindfulness, mas também tem o mindful eating. Quer dizer, você comer com a atenção naquilo que você está fazendo. Então, no meu almoço, não vou almoçar na mesa do escritório, eu não vou almoçar com a TV ligada vendo o jornal, eu não vou almoçar respondendo e-mail, eu vou só almoçar. Eu vou só sentir o cheiro da comida, sentir o gosto da comida. Então, são pequenas pílulas que você vai colocando no seu dia a dia de presença. E o que os especialistas dizem também é assim, os orientais é assim, se você está num lugar pensando em outro lugar, você não está em lugar nenhum. Então, quando a gente... Isso faz muito sentido. Quantas vezes a gente não entra num restaurante e vê 4 jovens na mesa, os 4 mexendo no celular? Eles estão mandando mensagem entre eles? Não, estão falando. Mas com idosos você também vê isso. 2 cabelinhos brancos ali, cada um olhando o seu celular na mesa do jantar. Então, essa história da gente tentar focar no momento presente, aproveitar, porque esse papo que nós estamos tendo é único. Se a gente voltar amanhã no mesmo horário, vai ser outra conversa. Então, cada momento é especial, cada momento é único. Esse interesse em aproveitar melhor cada momento já te coloca muito próxima da meditação. Perfeito. E com esse desafio, a gente vai encerrar a nossa live, cujo tema era emoção, motivação, relaxamento e saúde. Meninas, super feliz de ter vocês a bordo aí dessa jornada aí no comitê, muito feliz mesmo, e saber que todas nós temos, né, em comum no nosso DNA a questão da atividade física e do esporte. Obrigada a todas. Se alguém quiser dar um oi, um tchau. Gente, muito obrigada. Valeu. E a live vai ficar Tá salva, né? Vai lá na live, curte, Isso. comenta, deixa sugestão, conversa com a gente gosta. Lá no Grupo Mulheres do Brasil. Valeu, Beijo, gente. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, beijo. Beijo.